Mensagens do Evangelho. Para o cristão, o Antigo Testamento é um livro de tipos e figuras. Não queremos dizer com isto que o Antigo Testamento não deva ser lido pelo cristão. Muito pelo contrário. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. O Novo Testamento deixa claro que tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, verso 4. Isto nos mostra que, apesar do Antigo Testamento não ter sido endereçado a nós, é da maior importância vermos que, além das questões morais, pois para Deus elas nunca mudam, a maneira como os cristãos devem ler e aplicar o Antigo Testamento é como tipo e figura. As coisas que foram registradas nas Escrituras do Antigo Testamento são agora tipos e figuras para nós cristãos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, Hebreus capítulo 8, verso 5, capítulo 9, verso 9, capítulo 23 e 24, capítulo 10, verso 1, capítulo 11, verso 19, 1 Coríntios capítulo 9, verso 9 ao 10, Gálatas capítulo 4, verso 24, Romanos capítulo 4, verso 23, capítulo 5, verso 14, João capítulo 5, verso 39, Lucas capítulo 24, verso 27 e capítulo 44. Somos instruídos pelo Antigo Testamento através dos princípios básicos que ele contém. O judaísmo não é um padrão para a adoração cristã. Apesar de o judaísmo não ser um padrão para a adoração cristã, as igrejas na cristandade têm ignorado o ensino claro das Escrituras que mostra que o tabernáculo é uma figura do verdadeiro santuário ao qual agora temos acesso pelo Espírito. Hebreus capítulo 9, verso 8 ao 9 e verso 23 a 24. Mesmo assim, as igrejas têm usado o tabernáculo como um padrão para suas construções. As igrejas emprestaram muitas coisas do Antigo Testamento para introduzi-las literalmente em seus lugares de adoração e cultos religiosos, perdendo de vista o verdadeiro significado delas. A cristandade erigiu magníficos edifícios e catedrais usando o padrão do templo do Antigo Testamento. É comum essas construções receberem o nome de templo ou tabernáculo, para permanecerem alinhadas ao judaísmo do Antigo Testamento. Algumas denominações chegaram ao ponto de separar uma parte dessas construções como se fosse um lugar mais santo do que o resto da construção, chamando-o de Santíssimo ou Santuário, como acontecia no tabernáculo do Antigo Testamento. Tudo isso mostra que há muito tempo os cristãos perderam de vista o fato de que hoje a casa de Deus é uma casa espiritual, construída de pessoas redimidas. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, Efésios capítulo 2, verso 19 a 22, Hebreus capítulo 3, verso 6 e 1 Pedro capítulo 2, verso 5. E não uma casa material no sentido literal da palavra. Esta é uma lista de algumas coisas que a igreja emprestou do judaísmo. O uso literal de templos e catedrais como lugares de adoração. Uma classe especial de homens que exercem seu ofício a serviço da congregação. O uso de instrumentos musicais para ajudar na adoração. O uso de um coral. O uso de incenso para criar uma atmosfera espiritual. O uso de vestes religiosas pelos ministros e membros do coral. O uso de um altar literal, sem sacrifícios, a prática do dízimo, a observância de dias santos e festas religiosas. Um rol de membros com os nomes dos que estão congregados. É verdade que muitos desses elementos judaicos foram alterados de alguma forma para se adaptarem ao contexto cristão, mas eles continuam carregando os adornos do judaísmo. Esse tipo de influência judaica, com seus princípios e práticas, permeou a igreja. Muito disso tem estado associado ao cristianismo há tanto tempo que já foi aceito pela massa como se viesse de Deus. A maioria das pessoas acha bom ter essa mistura judaica cristã. Infelizmente, misturar essas duas ordens distintas de se aproximar de Deus destruiu a distinção original que existia em cada uma delas,
fazendo com que o resultado dessa mistura não fosse nem judaísmo e nem cristianismo.